Próxima pergunta. Os fundos de investimento financeiro, renda fixa apresentam o quê? São fundos que buscam melhor rentabilidade com a opção do prazo determinado. Próxima. Os títulos de capitalização têm por objetivos quais? A capitalização dos prêmios recebidos dos investidores visando a constituição de um capital garantido ao fim de prazos fixados. 15. A aplicação. As aplicações do mercado de capitais dividem-se em dois grandes grupos, que são... Quais são esses grupos? As aplicações de renda fixa e as aplicações de renda variável. Renda fixa variável. Próxima pergunta. A caderneta de poupança tem como característica a segurança e a liquidez, que consiste em... De onde vem essa segurança e liquidez? Vem do o dinheiro do poupador, bem como os juros e correção monetária serão pagos em qualquer situação e a qualquer tempo, podendo ele exigir imediata liberação de seu capital. Interessante. Próxima pergunta. Câmbio livre ou flutuante? Será? O que é um câmbio livre ou flutuante? Será? Exportadores e importadores estabelecem livremente a taxa. Flutuante? Livremente, taxa. Entendi. O que é o Conselho Monetário? O Conselho Monetário Novo Nacional tem funções de... Tem funções... Que tipo de funções? São funções... Que tipo? Normativas. Funções normativas, indicadores de política econômica. Próxima pergunta. Tem atribuições normativas executivas, respectivamente, ou seja, pessoas que têm... pessoas que são lá bancárias, né? Econômico, comercial. Tem atribuições normativas executivas quem? O Conselho Monetário Nacional e o Bacen. Tem legislação no Banco do Brasil disso aqui, para ver quem é os caras monetários, né? A subscrição do título de capitalização é feita através da proposta de aquisição, onde o proponente indicará o beneficiário em caso de falecimento e definirá o quê? Daí uma pergunta que tinha todas as alternativas estão corretas. Então, ele definirá várias coisas, o valor do título, ele definirá a forma do pagamento e também definirá o prazo de pagamento, muitas coisas, né? Agora, câmbio. O que é câmbio? Câmbio significa o quê? Troca de moedas estrangeiras. Agora, os cartões magnéticos são utilizados para... Para que são usados os cartões magnéticos? São usados para... Daí essa é uma pergunta de todas as alternativas corretas. Então, são usados para várias coisas. Cartões magnéticos são usados para saques de depósitos, também são usados para extratos, investimentos e resgates, também são usados para transferências entre contas correntes. Próxima pergunta. A compra de direitos creditórios, resultantes de venda mercantis, a prazo ou de prestação, serviços, denomina-se... O que é isso? O que é essa compra de direitos? Denomina-se crédito rotativo. Próxima pergunta. A promessa de pagamento, a ordem de importância do depósito acrescida de valor de correção de juros convencionados denomina-se o quê? Depósito à vista. Próxima. A ordem de pagamento emitida por um credor a seu devedor para que este pague uma determinada quantia ou ao próprio credor ou a terceira pessoa denomina-se. O que é essa coisa que eu acabei de dizer? Ordem de pagamento denomina-se, pague este uma determinada quantia ao próprio credor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a letra de câmbio. Próxima pergunta. Os produtos que facilitam a troca de informações entre um banco e clientes, minimizando os custos, substituindo os funcionários por equipamentos de informática, denomina-se o quê? Denomina-se... Todas as alternativas estão corretas. Denomina-se várias coisas, tipo home office banking, remote banking e banco virtual. Tudo isso é coisa, a mesma coisa. Facilita a troca de informações, né? Próxima pergunta. O débito de uma conta de aplicação para a conta corrente ou vice-versa denomina-se o quê? Débito de conta corrente de aplicação denomina-se factoring. O que é factoring? É uma débito em conta de aplicação para a conta corrente ou vice-versa. Próxima. Uma operação que proporciona recursos para capital de giro das empresas, mediante a entrega por parte da mesma de duplicatas, cheques pré-datados ou outras garantias, denomina-se o quê? O que é essa operação proporciona recursos? É o financiamento de capital de giro. Financiamento de capital de giro. Próxima pergunta. São características do Plano Gerador de Benefícios Livres, o PRGBL,
que são todas as alternativas estão corretas. Então tem muitas características. Característica de flexibilidade na contribuição de fundo, característica de liberdade de escolha para de aplicar os recursos e característica de liberdade de resgate. 3 características lindas. Próxima pergunta. O contrato através da qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante paga de um prêmio. Olha, o prêmio apareceu. A indenizá-la de prejuízo resultante dos riscos futuros previstos no contrato. Nome-se contrato de seguro. Próxima, o fiador, ainda que solidário com o principal devedor, ficará desobrigado ao quê? Todas as alternativas estão corretas. Então, tem várias desobrigações. O fiador, ainda que solidário com o vencedor, ele é desobrigado a, se sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Também é desobrigado se ao credor for impossível sob subrogação dos seus direitos preferenciais. E também é desobrigado se o credor, em pagamento de dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Próxima pergunta é uma pergunta que eu nunca ia acertar. O Banco do Brasil, durante muitos anos, funcionou como autoridade monetária graças à conta de movimento do Tesouro. Esta conta foi encerrada daí tem um ano aqui, chamado 1986. Próximo. Dentro dos instrumentos clássicos de política monetária, a sinal alternativa, aquela que se destaca como mais ágil para os objetivos do Banco Central, de permanência, regulagem de oferta monetária e do custo primário do dinheiro. São operações do mercado aberto. Esses são um instrumento clássico. Operações de mercado aberto. Interessante. Próxima. Sabemos que para o funcionamento, os bancos comerciais e os bancos múltiplos com carteira comercial são obrigados a manter com exclusividade conta de depósito no Banco Central, o BC, por onde circulam suas reservas bancárias. Tais bancos são debitados, perdem as suas reservas quando? Quando é que perdem esses bancos? Perdem reservas. Quando eles recolhem tributos ao Banco Central em volume maior do que os depósitos efetuados em conta corrente pelos clientes, ou seja, eles têm que devolver lá para o Banco Central mais dinheiro do que eles têm de clientes, ou seja, eles não têm clientes suficientes, né? E os clientes também não estão colocando o dinheiro na banca, na conta corrente. O certificado de depósito bancário, CDB. O certificado de depósito bancário, CDB, é um dos títulos utilizados para captação de depósitos a prazo fixo por parte dos bancos comerciais, bancos de investimento e bancos múltiplos com umas destas carteiras. Os prazos mínimos em vigor em fevereiro de 98, entre suas datas de emissão e descarte nas modalidades pré e pós-fixadas são, vamos ver, são de 30 dias na pré e 4 meses na data de pós. 3 dias pré, 4 meses pós. Próxima pergunta. Podemos afirmar que os objetivos básicos do PROER, que eu não sei o que significa essa sigla, não lembro. Se você lembrar o que é um PROER, Alex, responda. Assegurar a liquidez e solvência do sistema financeiro nacional e resguardar os interesses dos depositantes e investidores. Próxima. Nas operações de crédito direto ao consumidor, CDC, as taxas de juros cobradas pela financeira e o banco múltiplo com esta carteira são, via de regra, maiores que as taxas de juros cobradas nas operações de crédito direto ao consumidor, com interveniência CDCI. Tal fato se deve ao menor risco do crédito inerente ao CDCI. Próxima questão. Os bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial têm a obrigatoriedade de aplicar um percentual nos saldos médios de seus depósitos. Interessante. À vista em empréstimos ao setor primário da economia, constituindo um dos pilares do assim chamado crédito rural. O valor desse percentual em vigor em fevereiro de 98 era de... Como é que eu vou saber? Era 30%. Nossa, que percentual grande. E é bom ser grande, né?
setor da economia. 39. Nas operações de leasing, que eu não lembro o que é, financeiro, o arrendatário cliente paga ao arrendador, empresa de leasing, entra prestações, aluguéis durante a vigência do contrato. Qual a opção de compra do bem ao final do contrato? Por um valor nele já explicitado, usufruindo assim os benefícios fiscais do leasing. Caso a opção de compra seja exercida paga antes do final do contrato, acontece o quê? Acontece que a operação passa a se caracterizar como uma operação de compra e venda, a prestação e o cliente perde os benefícios. Que estranho. É estranho porque eu não entendi. Um banco autorizado pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio e que inicialmente se mantinha numa posição nivelada vende 100 mil dólares no mercado futuro. Esse mercado futuro é interessante, né? Ao mesmo tempo que compra 50 mil dólares no spot, mercado à vista. Mercado futuro, mercado à vista, a posição atual deste banco passa a ser vendida em 50 mil dólares. Não sei o que significa. Tipo, vender o teu futuro e tem o à vista. Ele já comprou 50, falta 50, e aí deu isso aí, vendida em 50 dólares, 50. Estranho. 41. Que droga, tem alguma coisa no meu nariz que tá me incomodando. Vídeo ao vivo. Posição atual deste banco passa a ser... Vai, próxima pergunta. As operações de compra e venda de performance de exportação ocorrem quando? Exportador? Quando é que ocorre isso aqui? Quando não tomou um ACC, que aqui é uma das contas que a gente falou lá atrás, né? ACC, negociado seu produto com outro exportador que tomou um ACC, mas não tem mercadoria para exportar. A gente não tem mercadoria. Acho que esse ACC significa adiantamento de CC alguma coisa. Adiantamento de compra ou de conta corrente, sei lá. Eu sei que é adiantamento de alguma coisa. Bom, qual é a próxima pergunta? O desconto de termos, principalmente de duplicatas, notas promissórias e cheques, é um dos principais produtos de empréstimo dos bancos comerciais e múltiplos desta carteira. Supondo-se que um cliente desconte no banco um título com valor nominal de 100 mil dólares, 100 mil reais, com data de vencimento em 30 dias, pagando ao banco uma taxa de desconto de 3% ao mês e ao fisco um IOF, imposto de sei lá o quê, de 1,5% ao ano, que é igual a 0,0041 ao dia, 3 zeros para trás, né? Assinale o valor em reais. Entregue ao cliente, ou seja, tem que fazer uma multiplicaçãozinha bonitinha, e dá igual a 96.877 mil. O que é isso? É o 100 mil menos os 3%, menos o 21,1% e menos 0,41%. Eu acho. Quer saber? Vou usar a calculadora aqui e ver se isso aqui está certo. Calculadora. Cadê minha calculadora? Onde é que eu pus ela? Vamos ver. Tá, tá, tá. 0,00000 vezes 0,03 é igual a 3 mil. Ao fisco, daí também tem um F de 1% ao ano. Só que daí eu não preciso contar os dias. Ah, não, espera. O vencimento é de 30 dias, então eu acho que eu tenho que fazer esse 0,041% multiplicado por 30. Talvez eu esteja fazendo uma loucura aqui, mas vamos lá. 0, vírgula 0, 0, 41, que é o ao dia, vezes 30, é igual a 0,123, 12%, né? Daí esse 0,123, que seria a coisa do IOF de 1%,
vezes, qual que era o mesmo número? 100.000. É igual ao quê? É igual a 12.300. 12.300. 12.300. É, né? 100.000 vezes 12.300. E aí vamos ver o que acontece aqui. Será que esse OF é uma coisa que ganha mais? Vai, vamos ver. 100.000 menos 96.877, que é a resposta do gabarito, igual a 13.123. Olha, aqui esses 12.300 estava muito estranho, né? Mas com isso deu meio certo, né? Porque, tipo, 1, 2, 3 é o valor da porcentagem que estava contada, né? E os 3.000 é a porcentagem do mês. Então, se esse 0,0041% ao dia, isso aqui é tipo, esses 12% é de 1,5%. Vamos ver se dá certo essa conta que eu acabei de inventar. 100, 100.000, 1, 2, 3, 5 zeros, né? Vezes 0,015, que é 1,5%. Dá igual a 1.500. Daí, desses 1.500, eu multiplico quanto era mesmo? 0,123. Dá igual a 184 reais, 184,50. 184,50. Tem uma coisa muito estranha, cara. Bom, 3.000 mais 184,5. 4,5 é igual a 3.184. Menos 100.000. Igual a 9.815. Viu? Deu totalmente errado. Porque eu não sei fazer multiplicação de porcentagens, cara. Bom, mas eu meio que entendi. Meio, né? Dificulte. Próxima pergunta. Deixa eu apagar, tirar a calculadora do meio da minha tela. A implantação em outubro de 95 dos novos fundos da renda fixa, que são os FIF, FIS e o FAS, que são fundos de alguma coisa, fundo de imposto financeiro ou fundo de... Eu não sei o que são esses Fs, esses fundos. Tem como objetivos básicos quais são esses objetivos desses fundos que eu não sei quem são? Prolongamento do perfil das aplicações, a liberação das regras e da aplicação do patrimônio e o aumento de competitividade dos administradores e busca de resultados. Será que isso aqui, se eu tivesse tentado olhar o que significavam essas siglas, eu teria entendido? Fundo de aumento de competitividade, isso aqui funciona na sigla FAC. Mas e a sigla FIC? Prolongamento de perfil de aplicações. A liberação das regras de aplicação do patrimônio.
É, não consegui entender a sigla FIC. Próxima pergunta. As debentures, que são um outro termo que é bem difícil de lembrar, são títulos valores mobiliários, emitidos por uma sociedade anônima de banco de capital aberto e podem ser emitidos nos tipos simples, conversível ou permutável. O que caracteriza a debenture permutável é o fato de poder ser trocado por ações de outra empresa existentes no patrimônio da empresa. Emissora do debenture, conforme regras de contrato de emissão do debenture. Próxima. Os títulos emitidos no exterior para captação de recursos embutem a muitas vezes cláusulas com opções específicas, por exemplo, alguns eurobônus recentemente emitidos embutiam uma cláusula com opção CAL. A opção CAL, não sei o que é. Esta cláusula permite o que é o CAL? O CAL permite resgate antecipado, que é chamada, CAL é chamada, resgate antecipado do título pelo emissor logo antes do prazo final. Próxima pergunta. Uma operação à vista no mercado de ações, quer dizer, caracteriza a compra ou venda em pregão de determinada quantidade de ações para liquidação imediata. O cliente coordena a operação, pode utilizar diferentes tipos de operações e pode utilizar diferentes tipos de ordem de compra e venda. Quando o cliente especifica a corretora, apenas a quantidade e as características das ações que deseja comprar ou vender, temos uma ordem de... Tá, especificou alguma coisa e vira um tipo de ordem. Que tipo de ordem é? É a ordem de mercado! Próxima pergunta. O titular de uma opção de compra de uma ação que carrega sua posição até a data de vencimento da opção só estará efetivamente ganhando e, portanto, com justificativa para exercê-la quando o preço do mercado da ação no momento do exercício for superior ao preço do exercício da opção acrescido do valor do prêmio pago quando comprada a ação. Opção. Quando for. Na verdade, eu acabei lendo a resposta ao mesmo tempo. Quando for superior ao preço do exercício de opção acrescido do valor do prêmio pago quando comprado opção. Próxima. Suponha que um produtor de café acredite hoje que dentro de 3 meses, quando da colheita, acredite 3 meses, quando da colheita e posterior venda de sua produção, os preços terão caído e não cobrirão seus custos. Em função dessa expectativa, é considerado que os preços no mercado futuro do café dentro de 3 meses estarão altos, refletindo uma expectativa oposta ao que o cara tinha, né? Para se proteger, ele resolve fazer um seguro, né? Bom, vamos ver o que ele resolve. Resposta: vender esses contratos futuros no valor de sua produção. É um tipo de contrato futuro, porque ele achou que não ia ter dinheirinho. Próxima pergunta. Suponha que um produtor de café acredite... Não, já li isso. Próxima pergunta. Quando o preço unitário, PU, de um título de renda fixa ou flutuante negociado no mercado cai, podemos afirmar que a taxa de juro embutida neste título subiu. Eu acho que já caiu uma pergunta dessas aqui. Eles perguntam do Banco do Brasil, né? Perguntam sobre alguma coisa, eles explicam alguma coisa que aconteceu no treco. Nem você tem que saber se a coisa caiu, se a coisa criou algum tipo de perda para algum cara que eles falam. Daí, no caso aqui, quando o preço unitário de um título de renda fixa flutuante negociado no mercado cai, ou seja, o preço que os caras compravam as coisas, caiu. Podemos afirmar que a taxa de juros embutida neste título subiu. Por que o preço caiu? Porque o título subiu, né? E tá. Cara, ainda tem 2 páginas, que louco, meu. Não gosto de páginas. Página 50. Nas operações de crédito, os bancos sempre exigiram garantias aos seus devedores. De um modo geral, diante de devedores com diferentes riscos de crédito,
Como agirão os bancos? Tipo, os devedores estranhos, né? Agirão, darão preferência às garantias reais, não dependendo de risco do devedor, né? A gente tem que garantir, tem que usar as garantias reais, né? Mais fácil, mais seguro. A cédula de produto rural, que significa CPR, é um dos instrumentos de crédito que o Banco do Brasil disponibiliza para determinados produtores rural, né? Qual será? Produtores, originalmente que faz do ciclo produtivo, ela é oferecida. Você quer crédito? Quando daí eles vão lá e procuram o cara e é no produtivo de plantio rural. Quando os caras estão plantando, eles querem. Você quer uma célula de crédito? Interessante. Próxima pergunta. Alguns bancos comerciais e bancos múltiplos com carreira comercial, ao receberem depósitos à vista de seus clientes, automaticamente aplicam esses recursos em um tipo de investimento. Em nome destes mesmos clientes, podemos concluir que o principal motivo de tal ação é evitar o recolhimento do depósito compulsório. É para isso que eles fazem isso aí, evitar o recolhimento de depósito compulsório. Próxima pergunta. Um banco concede ao ACC, um ACC, que é aquela, como é que é mesmo? Eu tinha falado agora há pouco que a ACC é um adiantamento, isso. Eu não sei que tipo de adiantamento. Concede o ACC a um determinado cliente exportador dentro dos corretos parâmetros. Gestão bancária. Qual deveria ser o funding desta operação? Qual o funding do ACC? Linhas de financiamento externas. Próxima pergunta. Assinale a forma de pagamento de exportação que representa maior risco. Meio de pagamento de exportação. Maior risco do exportador ou a maior demonstração de confiança deixa em relação ao importador. Qual que tem maior risco é o remessa sem saque. Próximo. Um cliente industrial deseja tomar recursos bancários para financiar suas vendas, de formar e otimizar sua receita e suas despesas fiscais. Que produto lhe seria corretamente recomendado? Que tipo de pergunta você manda para esse cara aqui, um cliente industrial? Isso aqui, né? Conhecimentos bancários, eles só mandam esses produtos. Quando vocês estudam conhecimentos bancários, é só estudo de produtos dos caras, né? Então, você vai mandar para esse cliente industrial um vendedor. Eu nem lembro o que é um vendedor. Pesquise aí o que é vendedor. Próxima pergunta. Os fundos de investimento. Acabei de perceber que eu pulei uma página inteira sem querer. Próxima pergunta. Os fundos de investimento em renda variável, para terem privilégio de alíquota de 10% de imposto de renda sobre ganhos de capital, devem estar aplicados no mercado de ações à vista, num percentual de quê? De 67%. Eu acho que isso estava numa tabela. Próxima pergunta, que não é a próxima, porque ela é uma coisa que eu pulei sem querer. No caso o mercado tome conhecimento no dia corrente, o que significa, chama de, que o Banco Central vai baixar os juros Selic, que é D1, em X%, a tendência da taxa do DI, no dia corrente, D, em nossas atuais condições de mercado, será de, daí isso aqui dá uma situação básica em que aconteceria alguma coisa. Ele está aqui que o coisa que aconteceu foi baixar o juros Selic. Quando isso acontece, acontece o quê? É uma queda de percentual superior a X. Pronto? Próxima. Fundo Garantidor de Crédito, sigla FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Assegura o total de créditos de cada pessoa dentro de uma mesma instituição financeira, ou dentro de todas as instituições de uma mesma conglomerado financeiro até o valor máximo em reais de... Aqui fala que o fundo FGC tem um valor máximo. Qual é esse valor máximo? Você teria que lembrar, e eu não lembro. Mas o interessante é que a opção aqui é a maior de todas as opções. É 60 mil. E todas as outras opções estão menos de 25 mil. Interessante, né? É tipo a pergunta que se você falar, você pensa em ler, isso aqui é alto demais, nada a ver. Eu já fiz isso em outras perguntas, né? Na nova metodologia de meta de inflação, o Banco Central é responsável por gerenciar os elementos de política fiscal. Opa, comecei a ler sem querer as alternativas. Volta. Questão. Na nova metodologia da meta de inflação,
O Banco Central é responsável por o quê? 1, 2, 3. Ele é responsável por gerenciar os elementos de política monetária que garantem a meta. Essa é a nova metodologia de meta. Próxima questão. Um banco de investimento que, ao final do dia, verifique que uma necessidade de emergencial de recursos para este mesmo dia poderá obtê-los vendendo. Banco de investimento precisa de recursos. Ele pode vender o quê? Os títulos públicos federais da sua carteira. Legal, né? Próxima pergunta. Uma empresa de um setor em constante atualização tecnológica deseja adquirir um equipamento mais produtivo para a sua linha de produção. Sabemos que esta empresa é avessa à imobilização. Sabe-se também que desejaria, através desta aquisição, ter ganho fiscal máximo. Olha, ela quer uma coisa muito louca, um fiscal máximo. Dadas essas condições, qual a alternativa de operação, em princípio, seu banco recomendaria? Ou seja, outro tipo de produto. Se você quer máximo, usa isso aqui. Leasing financeiro. Não lembro o que é leasing direito. Mas eu lembro que nos estudos tinha 2 leasings, o leasing financeiro e o leasing operacional. Próxima pergunta. Nos momentos de crise com tendências de elevação das taxas de juros, está subindo juros, os bancos darão preferência à captação de recursos em CDB. CDB apareceu aqui. Certificado de depósito bancário. Tá. Prefixado, que tipo de certificado de depósito bancário? É o prefixado de longo prazo, ou seja, elas querem que o dinheiro fique lá no banquinho por bastante tempo. Próxima e última pergunta dessa página. As aplicações em fundos de investimento de renda fixa têm liquidez diária do ponto de vista de propensão de risco do investidor. Certamente tal fato induz a aplicar em fundos. Qual é o produto? Quais tipos de fundos que vai aplicar? Nos mais agressivos. Isso aqui era do tipo de pergunta que eu tinha que saber o perfil de um investidor? Ótima página. Próxima pergunta. Uma empresa pretende captar recursos para investimento no aumento de sua capacidade de produção até o limite de do seu capital próprio, com a responsabilidade de parcelar essa captação de acordo com o ritmo do projeto de investimento, dando uma garantia o total de seus ativos. Olha aí, usa uma coisa, garantia, os ativos. Qual a alternativa do seu banco em principal sugeriria? Qual é o produto? É o Debenture Simples com garantia flutuante. Agora outro produto aqui. A opção de put embutida de um título emitido no exterior dá ao investidor, em uma data estabelecida de emissão, o direito de... O que a opção de put faz? Ela é devolver o título. Então, se eu tinha uma opção de put, eu posso devolver. Interessante! Próxima pergunta. A oportunidade para uma opção de financiamento no mercado, a termo de ações, compra de ações no mercado à vista e subsequente venda coberta no mercado a termo ocorre quando a taxa de juros do mercado é maior que a taxa de juros implícita nesta operação. B. Taxa de juros do mercado é menos que a taxa de juros implícita nesta operação. Essa era a resposta. Próxima pergunta. O titular de uma opção de venda de uma determinada ação assume tal posição porque acredita que essa ação. Qual é essa ação? Por que o cara venderia? Porque ele acredita que estará na data de vencimento da opção com um preço de mercado inferior ao preço de exercício dessa opção, né? Essa aqui é uma estranha, né? Mas não, quer dizer, ela não é estranha, ela é tipo básico de caras de investidor, né? Se você acha que a coisa vai cair, você tem que vender ela antes, né? Então, tem a resposta. Estará na data de vencimento de opção com preço de mercado inferior ao preço de exercício de venda. Próxima pergunta. A entrega ao investidor americano de um American Depositary Receipt, ADR, por um depositário nos EUA, pressupõe o depósito de uma determinada quantidade de ações correspondentes em um banco custodiante. No Brasil, os dólares correspondentes à aquisição das ações são registrados no Banco Central e representam o dinheiro total representam o dinheiro novo para a empresa emissora quando os ADR, que é o American Depositary Receipt, receita de depósito bancário americano, são do tipo B. Do tipo
Quer dizer, é do tipo que tipo? Sei lá, nem lembro desse tipo aqui nos estudos que eu fiz. Tipo nível 3. Eu não sei o que é um tipo nível 3, né? Próxima pergunta. Uma operação box, outro tipo de operação, que nem aquela que apareceu aqui, a opção output. Operação box de 4 pontas no mercado de opções. O mercado de opções agora apareceu, né? É montada a partir do quê? Como é que se monta uma operação box? É com uma trava de alta com opções de compra e uma trava de baixa com opção de renda. Duas travas, uma alta e uma baixa, uma de compra e uma de renda. De venda, quer dizer. Interessante, né? Quadrado box. Próxima pergunta. Uma operação de arbitragem de preços de um ativo cotado em dois mercados diferentes torna-se atrativo quando esses preços diferenciam após terem permanecido iguais das duas praças. Próxima pergunta. Um fundo de investimento em renda fixa que deseja minimizar seu risco de mercado deve reduzir suas aplicações em? E aí? Eu devo reduzir o quê? Reduzir, a resposta é reduzir prefixados de longo prazo, títulos prefixados de longo prazo. Próxima pergunta. De um modo geral, são segmentos, fatores que podem influenciar a formação das taxas de juros dos empréstimos concedidos pelas instituições financeiras. Quais são? Dessa aqui é uma pergunta de várias opções. Quais são esses? No momento atual, entre os fatores acima, podemos selecionar quais são os válidos. A coisa é que esse conteúdo aqui que eu tô, ele é velho. Então, essas coisas aqui estão provavelmente erradas, mas eu não vou pesquisar sobre o que elas são, né? Quais são? O válido é custo fiscal, estrutura compulsória, speed e custos operacionais e inadimplência. Próxima pergunta. Um determinado investidor com perfil de risco conservador que deseja se aplicar em um fundo de investimentos por um prazo determinado e que estivesse disposto a arriscar conservadoramente no mercado de ações, sem entretanto sofrer as oscilações negativas deste mercado, seria recomendado o fundo cambial de capital garantido. Próxima pergunta. Os investidores em bolsas de valores são normalmente classificados em grupos tais como, daí esses grupos aqui, desses investidores, o que não são isentos do CPMF em suas aplicações são, olha aqui, ou seja, nessa pergunta aqui que tinha várias opções, a pergunta de investidores de bolsas, todos esses caras aqui são dos grupos de investidores de bolsa, mas tem uns específicos que são isentos do CPMF. Eu acho que o CPMF era um tipo de CPF, um tipo de código de pessoa que trabalha lá nos investimentos. Vamos lá. Esses grupos são fundo de investimento, grupo de fundo de pensão, grupo de instituições financeiras, grupos de pessoas físicas, grupos de pessoas jurídicas e grupos de investidores estrangeiros. Os que não precisam de esse código CPMF são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e os investidores estrangeiros. Última pergunta. Um investidor aplica em um fundo cambial ao longo de um dia de forte desvalorização do real para este investidor. A forma de aplicação mais vantajosa seria feita considerada a PTAX. Olha, eu me lembro disso. Não lembro não. PTAX, um tipo de produto. O produto PTAX. O produto PTAX é um tipo de fechamento do dia anterior que responderia essa pergunta. Vamos encerrar a transmissão aqui. Depois eu leio o resto das perguntas.